Muito bem. Bom, então, hã, eh, a gente vai ver, então, a última vez aqui nesse curso, que a gente vai, observar e calcular, então, escoamento dentro do conduto, que é chamado de escoamento interno, né. E o escoamento interno, o fluido é o que a gente chama de real, né, aquele que de fato acontece no dia a dia, na prática, na indústria, ah, nas nas tubulações de alimentação de água potável na sua casa, no seu apartamento, né. São então escoamentos que a gente chama de real. Até a aula, retrasada, né, a gente estudava só fluido ideal. O que que é o fluido ideal? Ideal é aquele que não tem, atrito, que não tem, a viscosidade não tem importante. Daqui para frente, nessa aula aí, que vai terminar hoje, o fluido, então, ele é real. Então ele tem perdas, né, perdas de pressão. Isso quer dizer que a pressão inicial no escoamento é diferente da pressão, no final desse escoamento. Então, essa diferença entre, o início e o fim do escoamento, a pressão, é chamada então de perda de pressão, ou perda de carga, perda de energia, tem várias denominações sobre o mesmo assunto. E, essa perda de pressão, perda de carga, ela se apresenta no escoamento de 2 formas. A primeira é aquela que acontece ao longo do conduto, ela só depende do conduto. É o contato, então, do escoamento com a rugosidade do conduto, tá. Essa perda aí é chamada, então, de perda distribuída ao longo do conduto. E eu tenho uma segunda parcela de perda de pressão, que é a chamada perda localizada. Toda vez que num conduto você coloca uma curva, uma conexão, uma válvula, uma redução, de diâmetro, uma ampliação de diâmetro, eh, todas essas coisas que não são os condutos, não é o conduto, a gente chama, vai gerar uma perda que a gente chama de localizada. Então, a perda total é a soma, então, da perda distribuída mais a perda localizada. No escoamento, eu posso ter só perda distribuída, no escoamento de um fluido qualquer. Ou seja, tudo acontece dentro de um conduto, né. Então, a perda total é igual à perda distribuída. Ah, mas, o caso contrário não existe, ou seja, um escoamento que eu tenha só perda de pressão localizada não existe, eu preciso das conexões, né, dos tubos para interligar essas conexões. Então, pode existir a perda, distribuída e unicamente perda distribuída, mas se eu tiver uma localizada, eu tenho que obrigatoriamente ter a distribuída, né, que é a na aula passada, na unidade 2, seção 2, a gente começou a ver, então, perda distribuída, né, perda distribuída. E nós vamos, então,
retomar esse assunto agora da perda distribuída da aula passada, para depois fazer a da aula de hoje, tá? Para a gente ter uma noção mais abrangente, mais completa do assunto, que é de extrema importância, né, para todas as áreas do conhecimento. E para a engenharia computacional, eu não saberia dizer qual é a utilidade prática, mas pode ser no dia a dia, na sua casa, algum problema que ocorreu, você tem que ter essas noções para poder sanar um problema a respeito de escoamento de fluidos, né? Muito bem. Então, na aula passada, a gente viu perda de carga distribuída, ou seja, aquela que ocorre ao longo do conduto. Vamos aqui num exemplo aqui. Então, eu tenho um reservatório, aqui eu tenho um conduto, né? E nesse conduto aqui, eu tenho um piezômetro que mede a pressão, tá? Nada mais é do que uma coluna interligada ao conduto, tá? E ele vai medir a pressão em cada ponto desse daqui. Nessa circunstância aqui primeira, eu não tenho escoamento, tá? Então, isso quer dizer que a pressão que eu tenho aqui em 1, ela é igual ao longo do conduto todo, ou seja, eu não tenho perda de pressão, perda de carga. Mas quando tem escoamento, olha só o que acontece. A pressão inicial é aqui no ponto 1, à medida que o fluido vai escoando para essa tubulação, ele vai perdendo pressão, ó, vai perdendo pressão. Vai perdendo pressão. E isso continua ao longo do conduto, tá? Isso aí que é a perda de carga ou perda de pressão. Então, olhando assim um corte de um escoamento num conduto, tá? Com um diâmetro D, né? E comprimento L, então eu tenho um ponto qualquer dentro desse escoamento aqui, um outro segundo ponto qualquer dentro desse escoamento aqui. Então, a pressão que eu tenho aqui no ponto 1, vamos chamar de H1, tá? E a pressão que eu tenho no ponto 2 é o H2. Como a gente falou já, o escoamento pressurizado, esse tipo de escoamento aqui, ele sempre vai da maior pressão para a menor pressão. E essa diferença entre a maior pressão e a menor pressão é a perda de carga, a perda de pressão desse escoamento aqui, ó. Aqui está de um outro jeito o escoamento no conduto. Em vez de eu ter um piezômetro, né, que mede, então, pressão em coluna de fluido, eu tenho aqui um manômetro, que mede também pressão nesse conduto aqui, tá? Então, nesse manômetro aqui, a pressão P1, ela é maior do que a pressão P2. Isso significa que o escoamento tem esse sentido aqui, o sentido das setas aí. Bom, a, a fórmula que, sobre a qual a gente consegue calcular a perda distribuída, né, a perda de carga distribuída, é a fórmula universal ou fórmula de Darcy, que é essa daqui, ó. Fórmula universal, fórmula de Darcy. E ela é chamada fórmula de Darcy porque ela atende a qualquer fluido, né? Óleo, água, que mais? Cloro, qualquer fluido, essa fórmula atende. Por isso que ela é chamada de universal, tá? Então, essa fórmula, ela é científica, ou seja, ela tem comprovação matemática e física, tá? E, então, a perda de carga ou de pressão distribuída, que é esse HD aqui, ela é igual um fator de atrito, que eu já vou explicar o que que é, vezes o comprimento do conduto, onde eu estou medindo as pressões, né? Como está aqui, ó. Isso aqui é o L, estou medindo pressão aqui, pressão aqui. A velocidade
desse escoamento, né? O diâmetro desse escoamento e isso aqui é aceleração da gravidade, tá? Ah, há situações em que eu não tenho a velocidade diretamente. Então, eu posso usar essa fórmula aqui, que usa, então, a vazão direta, tá? Só que o diâmetro fica a quinta, tá? Vocês devem perguntar: "E o 2G, onde é que está?" O 2G, foi adotado como constante, eles estão como constante aqui, ó, tá? E então, essa aqui é a fórmula universal para calcular a perda de carga. No escoamento, eu preciso conhecer o comprimento, onde eu quero saber a perda de carga, né, o diâmetro desse conduto, a velocidade ou a vazão, tá? Isso aqui é uma constante, 2G. Eu tendo esses pares aqui, eu consigo quase calcular a perda de pressão, porque eu preciso determinar o que a gente chama de fator de atrito. Fator de atrito. Fator de atrito. O fator de atrito, ele leva, então, em consideração uma série de variáveis, né? Rugosidade interna do conduto, a tensão de cisalhamento no fluxo, né? Uma série de variáveis. Então, esse fator de atrito, ele não é direto, ele tem que ser calculado em separado. Como é que eu faço esse cálculo aí? Bom, a gente viu também, em algum momento da nossa aula aqui, que o escoamento ele pode ser laminar e turbulento. Ele é laminar quando o número de Reynolds é menor do que 2.000. E ele é turbulento quando o número de Reynolds é maior do que 4.000. Só que ele pode ser ainda turbulento liso, de transição e rugoso. As fórmulas para eu calcular, então, o fator de atrito, que vai nessa equação aqui, ó, e nessa aqui, as fórmulas para eu calcular, quando o escoamento é laminar, o Reynolds menor que 2.000, é muito fácil, é uma reta, ó. O fator de atrito é igual a 64 dividido pelo número de Reynolds. Agora, quando o escoamento é turbulento, né, a fórmula mais usual é a de Kohler-Brook. E ela leva, então, em consideração, ela diz que o inverso da raiz do fator de atrito é igual menos 2 log. Esse E aqui é a rugosidade interna do conduto, que é tabelado, né? Qual é a rugosidade interna do ferro fundido? Isso é tabelado, você pega na tabela. Isso aqui é o diâmetro, isso aqui é uma constante, 3,7, mais 2,51, o número de Reynolds vezes a raiz de F. Essa fórmula de Kohler-Brook, ela, ah, ela resolve, né, o escoamento turbulento, tá? Mas ela é por aproximação sucessivas. Você deve ter aprendido isso em cálculo numérico. Perceba aqui que nessa equação eu tenho raiz de f aqui e raiz de f aqui. E não dá para eu isolar o raiz de f, né? Por quê? Porque aqui é uma soma, isso aqui é um logaritmo, tá? Então, eu tenho que fazer por tentativa. Como é que é para fazer por tentativa? Sei lá, eu sei que o fator de atrito ele varia de 0,005 até 0,8, 0,08. Então, eu chuto um valor aqui, adoto um valor para o fator de atrito aqui, calculo, pego esse valor que eu adotei e ponho aqui. Se o fator de atrito ah, responder a essa equação, o valor do primeiro termo fica igual ao do segundo termo. Ah, não deu. Tenho que tentar um outro valor de fator de atrito até que essa igualdade, então, seja. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Maiara.
Então, até que essa igualdade aqui seja, então, dentro de certa precisão, né? Aconteça, então, a igualdade no primeiro termo e segundo termo. Isso aqui é muito utilizado em computação, né? Computação, você faz isso aqui, manda ele calcular, manda ele pegar o fator de atrito aqui e somar 0,0001, até que isso aqui, os dois lados da igualdade, sejam iguais. Outra fórmula, né, é essa daqui. Tá? Isso aqui é uma fórmula que a gente chama de implícita. Tá? Ou seja, o fator de atrito está dentro dos dois lados da equação, então é implícita. E eu tenho as fórmulas que são explícitas. Tá? Por quê? Porque o fator de atrito sai direto aqui da equação. Ó. Eu não tenho fator de atrito dos dois lados aqui. Tá? Outra fórmula explícita é de Swamy-Jain, né? Que é essa daqui. O fator de atrito ele sai direto também através dessa expressão aqui. Tá? Mas, como a gente viu, então, o escoamento turbulento pode ser liso, de transição e rugoso. Quando o escoamento for turbulento liso, eu posso usar essa equação de Blausius. Tá? E quando o escoamento for turbulento ou rugoso, eu posso usar essa equação aqui, ó. O fator de atrito sai direto nas duas equações. Mas eu preciso saber se ele é turbulento, é fácil, né? Calculo o número de Reynolds, maior que 4.000 é turbulento. Mas saber se ele é liso, de transição e rugoso, eu tenho que usar um gráfico. Esse gráfico é chamado de diagrama ou gráfico de Moody-House, que é esse aqui, ó. Então, na ordenada esquerda, eu tenho o fator de atrito que eu quero saber. Aqui, na abscissa, eu tenho o número de Reynolds, tá? Em log, né? Em logaritmo, né? E desse lado aqui, eu tenho, então, a rugosidade interna tabelada do material do conduto dividido pelo diâmetro. O número de Reynolds é um dimensional e a rugosidade relativa também é uma dimensional. Então, eu cruzo os valores. Então, para o número de Reynolds menor que 2.000, ou seja, 2 vezes 10 a terceira, eu tenho, então, o laminar. Abaixo disso aqui é o laminar. Tá? E fator de atrito é igual a 64 sobre o número de Reynolds. Mas e se eu quiser usar o gráfico? Bom, número de Reynolds é igual a 1.000, simplesmente onde bater aqui, nessa reta aqui, eu tenho o valor do fator de atrito, 0,6, se fosse 1.000 aqui. Passou de 4.000, desse valor aqui, ó, eu tenho turbulento. E para achar o fator de atrito no turbulento, eu tenho que usar o par, número de Reynolds e rugosidade relativa, que eu consigo calcular. Com esse par, por exemplo, número de Reynolds e rugosidade relativa 0,02, aonde interceptar a rugosidade relativa com o número de Reynolds, eu obtenho, então, o fator de atrito. Tá? E... esqueci de falar. Então, como eu disse lá, ele pode ser liso, rugoso e de transição. Aqui está em inglês, né? Mas isso aqui é tubo liso, smooth type, é tubo liso. Isso aqui são tubos rugosos. O que divide, então, o tubo rugoso é essa linha tracejada, abaixo dela e acima do liso, eu tenho de transição, tá? Que vai transitar entre o liso e o rugoso, tá? Então, é liso, transição e rugoso, tá? Isso também tem uma... Para eu usar essas fórmulas simplificadas, por exemplo, a de Blausio e o rugoso, eu tenho que plotar, então, o par
Reynolds e rugosidade relativa, para saber se ele é liso. Eu não posso aplicar direto, não posso aplicar direto. Tem que vir no gráfico aqui para saber em qual dos turbulentos o escoamento está atuando. Aqui eu mostrei um exemplo, né? Eu tenho um número de Reynolds de 10, 10.000, né? 10 a quarta, né? E tem uma rugosidade relativa, que é uma dimensional, de 0,004. Então, o número de Reynolds está aqui, e eu sigo, então, essa rugosidade relativa, que é uma curva, né? Até encontrar com o número de Reynolds. Onde encontrou com o número de Reynolds, eu pego o fator de atrito aqui, nessa ordenada esquerda. Tá? Esse aqui é o fator de atrito. Muito bem. Então, vamos ver como é que a gente calcula, então, o primeiro fator de atrito aqui. Tá? Foi dado, então, um diâmetro interno de 0,25, 0,25, né? 2,5 centímetros, que é uma polegada. A área é, então, π vezes o raio ao quadrado, que é metade do diâmetro, ou πd ao quadrado vezes 0,25. Tá? E a velocidade do escoamento ela é igual à vazão, que é dada aqui, ó, 0,0045 metros cúbicos por segundo, tá? Dividido pela área, que eu calculo aqui em cima. Tá? Outra coisa que é fornecida, viscosidade cinemática. Podia ser viscosidade absoluta. Para que eu uso isso daqui? Para calcular o número de Reynolds. E é dado também a rugosidade do material. No caso aqui, foi dado, então, 0,01. Para eu, então, utilizar esse gráfico aqui, eu tenho que calcular o número de Reynolds e a rugosidade relativa. Bom, o número de Reynolds com a viscosidade cinemática, que é isso aqui, um detalhe. Quando você. Isso aqui é 1 na base 10, né? A menos 6, tá certo? Quando você usa isso daqui, 1 vezes 10 a sexta, é tranquilo, dá certo. Mas quando usa expoente negativo, tá? Não dá certo. Eu tenho que colocar isso aqui numericamente. Quer ver? São 6 casas a partir da vírgula do 1, não é? Então, veja só. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Se você fizer 10 a menos 6, ele vai contar, então vai faltar uma casa aqui, porque ele vai contar 6 casas a partir do zero aqui, ó. Então, cuidado, quando for fazer isso aqui, transforme isso daqui em número que dê para trabalhar. Tá? Se erra muito por causa disso. E não é só aluno, não. Muito profissional faz isso, sim. Coloca assim na calculadora 1, 10 a menos 6, 10 a menos 6, não dá esse valor aqui. Bom, então vamos prosseguir. Eu preciso calcular, então, o número de Reynolds, que é a velocidade vezes o diâmetro, dividido pela viscosidade. O diâmetro eu tenho, a viscosidade eu também tenho, falta saber qual é a velocidade. Mas eu sei que a velocidade é igual à vazão que foi dada, dividido, então, pela área, que eu calculei aqui, ó. Vocês podem checar o valor da área aí para ver se está certo, por favor?
Deu aí? 3,1416 vezes 0,025 ao quadrado, vezes 0,25, que é 1/4, né? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo sim, professor. Ô, professor, no caso vai ter que calcular o PIN, é? Não, né? Oi? Aí, no caso aí, calcular o PIN, não, né? O pi eu já coloquei aí, 3,1416. Ah, já pode ir direto já, né? Pode, pode. Ah, então tá bom. Meu Deus, professor. 49, 0,49. 0,3 zeros, 49, é isso? Isso. Tá bom, metros quadrados. Metro Bom, quadrado, exatamente. exatamente, muito bem. Agora vamos calcular a velocidade que falta para calcular o número de Reynolds aqui, ó. A vazão é dada 0,0045, dividido então pela área, que nós acabamos de calcular. E acredito que dê então 0,92. É isso mesmo, Professor, tá 0,92. 0,918. Então pode É, arredondar para 0,92, né? exatamente, Ah, então tá bom. Bom, agora eu já consigo calcular o número de Reynolds, né? É o número de Reynolds que vai me dizer se o escoamento é laminar ou turbulento. E, então, é a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade, né? Então, é a velocidade 0,92 vezes 0,025, que é o diâmetro, dividido por, coloca esse número aqui, ó, 0,1234551 e divide. Deve dar 23.000. Verifica para mim aí. Se quiser tentar fazer com 10 a menos 6, não vai dar 23.000. Repita aí, professor, por favor, o que o senhor falou aí. Oi? Repita novamente o que o senhor falou, para dividir pelo qual? Por esse número aqui, ó. 0,00005 zeros e o 1 depois. Deu certo, professor. 23.000. Deu Oh, certo mesmo, beleza. 23 mil. Beleza, beleza. É o caso, né? Experimenta fazer essa conta aqui com 10 a menos 6 para ver se dá isso. Eu fiz, mas não deu, não. Você já sabia, né? Eu já sabia, eu falei que tem Ah, que. com certeza. Muito bem. O outro valor do par que eu preciso para colocar no diagrama de Moody é a rugosidade relativa. É a rugosidade no material, tá? Que está aqui, ó, 0,01 milímetros. E o diâmetro. O diâmetro, ele é, então, 0,025 metros, mas eu tenho que colocar na mesma unidade para dar uma dimensional, tá? Então, seria 25 milímetros. Então, é 0,01 dividido por 25, que deve dar 0,004. Deu aí? Não, aqui deu 0,4 só, professor. Opa! Vou refazer aqui, eu acho.
Deu aí? Dividido por 0,025? Não, você não está olhando aí a aula? Sim, É, então. é dividir por 25, para ficar na mesma unidade. Ah, Dá então tá. 4 menos sobre 4, professor. Oi? Meu que está dando 4 menos sobre 4. É 4 menos sobre 4. Então, vamos lá. 4 aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Tá? Tá certo, é o mesmo valor. Tá certo, professor. Beleza. Então, com esse par aqui, ó, o número de Reynolds e a rugosidade relativa, eu vou no gráfico e calculo, ó lá. Eu coloquei aqui os valores, ó. Número de Reynolds, 23.000, que é 2 vezes 10 a terceira, não é isso? Não, 2,3 vezes 10 a quarta, tá? Olha, aqui o número de Reynolds é 10 a quarta. Eu não falei que é tabelado aqui os valores, ó, da rugosidade aqui, ó, tabelado. É 2,3 vezes 10 a quarta. Então, estaria aqui, ó, 2,3, subir aqui o valor do número de Reynolds, e aqui, na rugosidade relativa, é 0,004. Então, está aqui, ó. Então, eu acompanho, então, a rugosidade relativa, aonde interceptar, então, o número de Reynolds, interceptou aqui, eu pego, então, o valor do fator de atrito. Tá? Aqui é linear, aqui é monologue, e aqui é monologue também. Tá? E, então, eu consegui o valor, 0,026. Tá? É um tracinho para cima, é 26. Eu já tinha colocado esse valor aqui, ó, só para a gente saber. Mas esse é o processo, então. Eu calculo a velocidade, calculo o número de Reynolds, calculo a rugosidade relativa, vou no gráfico, identifico qual é a rugosidade relativa, aonde está o número de Reynolds, né? Onde interceptar a rugosidade relativa com o número de Reynolds, eu obtenho, então, o fator de atrito. Tudo isso para quê? Para eu calcular a perda distribuída num determinado comprimento de conduto. Fator de atrito calcula daquele jeito, isso aqui eu tenho, velocidade ao quadrado, eu tenho velocidade, o diâmetro eu tenho, isso aqui é uma constante. Se eu tiver vazão, eu posso usar essa fórmula direta aqui, ó. E eu tenho lá vazão, né? Mas, de qualquer forma, eu preciso calcular o número de Reynolds. Bom, aí como eu disse lá, qual que é o caso aqui? Aqui, ó. Com esse número de Reynolds e com essa rugosidade, eu consigo identificar que o escoamento é de transição. Ele está na área de transição aqui, ó. Tá? E se ele tivesse colado aqui nessa reta de tubo liso, ele seria liso. E quando essa rugosidade relativa, quando ela é horizontal, o escoamento é turbulento rugoso, tá? Por exemplo, se o número de Reynolds, em vez de 23.000, fosse, sei lá, uh, uh, 10 a sétima, 20 vezes 10 a sexta, né, estaria aqui. Com a mesma rugosidade efetiva, esse escoamento estaria aqui, isso aqui é uma reta horizontal, portanto, o fator de atrito, simplesmente por causa disso, do número de Reynolds,
ele passou a ser 0,016, muito diferente, né? Então, tem que plotar para saber em qual área, em qual tipo de escoamento turbulento esse escoamento oferece, né? Muito bem. Isso aqui nós só vimos o que eu passei na aula passada, que é o escoamento real, né, de um fluido qualquer, e como que a gente calcula a perda de carga ou perda de pressão distribuída num conduto, tá? Esses exercícios aqui nós já fizemos a aula passada, tá? E não me interessam agora no momento. Então, eu vou abrir, então, a aula de hoje. Vou abrir, então, a aula de hoje. E ela é uma continuidade da metade da aula passada, tá? Então, com essa aqui, nós encerramos, então, a parte de escoamento de fluidos, né? Na unidade 3, a gente vai começar a ver outras coisas aí, né? Transmissão de calor, na unidade 3, e na unidade 4, uma outra coisa, que não é mais escoamento, né? Então, essa aqui é a última aula que a gente vai ter escoamento, tá? E, então, ela fala, então, de perda de carga em escoamento interno, né? Como a gente já viu, né? Acabei de passar para vocês, né? A perda de carga ou perda de pressão para um escoamento permanente com efeito viscoso, ou seja, quando tem atrito, é um fluido real, tá? O escoamento é permanente porque a vazão não muda. A vazão que entra é igual à vazão que sai, né? Então, em termos de perda de pressão, eu tenho a distribuída, que é uma fórmula científica, que é a fórmula universal de Darcy, mas tem algumas outras fórmulas que a gente chama de fórmulas empíricas. Mas um detalhe, como a forma de Renzo-Williams. A forma de Renzo-Williams está nos catálogos de tubulações de água, tá? Às vezes até de esgoto, né? Mas essas fórmulas empíricas, tem uma série delas, Forman, Renzo-Williams, tem um montão delas, né? Manning, né? Mas, infelizmente, elas são empíricas, foram obtidas em laboratório e só servem para água, só para água. Nós nem vamos aprender isso daqui. Quem vai aprender isso aqui é quem estiver fazendo civil e for fazer hidráulica, né? Aí vai aprender a trabalhar com a fórmula de Renzo-Williams, calcular a perda de carga ou perda de pressão com a fórmula de Renzo-Williams. No nosso caso, nós vamos usar a formulação científica que permite utilizar qualquer fluido. A empírica, não, é só para água. Não pode usar para outro. E a perda de pressão, então, é a distribuída e a localizada, que a gente comentou, quando eu tenho qualquer conexão, né? Qualquer mudança no conduto, né? Curva, cotovelo, válvula, seja lá o que for, união, né? Cotovelo. Então, isso gera uma perda de pressão localizada na conexão, tá? Essa perda localizada,
a formulação é empírica, né? Ou seja, não é científica, mas é adotado já há, há quase um século, tá? E eu tenho dois métodos. O método dos K, que é chamado também método de forma, tá? E o método comprimento equivalente. São dois métodos para calcular a perda localizada. A distribuída, nós já vimos, né? Então, a perda total de um escoamento num conduto é igual à soma da perda distribuída devido ao conduto mais a soma das perdas localizadas devido às conexões. E já mostrei esse gráfico aqui da aula anterior, né? Então, esse caso aqui, eu só tenho perdas distribuídas, tá certo? Só tenho perda distribuída. Isso aqui é um piezômetro, ele só mede a pressão, mas ele não altera o escoamento, tá? Então, aqui é perda distribuída. E essa perda distribuída, ela tem duas linhas que a gente chama que são importantes, né? A linha piezométrica, tá? Onde tem a pressão mesmo, né? A pressão em termos de coluna é a pressão em Pascal dividido pelo peso específico do fluido que está escoando, tá? E eu tenho também o que a gente chama de linha de energia, tá? É o cálculo da energia cinética, tá? Que o escoamento tem, já que ele tá escoando, então tem velocidade e tem energia cinética. Então, são duas linhas que nos importam aqui, né? A linha piezométrica, onde eu tenho as pressões em coluna do fluido, e a linha de energia, onde eu tenho energia cinética, tá? E a gente observa, então, que desse reservatório aqui para esse primeiro piezômetro, né? A hora que a pressão passa por essa entrada de tubulação aqui, eu tenho uma perda localizada. Observe, então, que muda, então, a pressão, tá? Nesse caso aqui, e à medida, então, que eu vou tendo só tubulação, eu vou tendo perda distribuída. Você pode ver que isso aqui, se o diâmetro é igual, o fluido é o mesmo, né? A vazão é a mesma, então isso aqui dá uma inclinação que é uma reta, tá? Até chegar nesse outro piezômetro, tá? Então, perda distribuída. Só que quando chega aqui, eu tenho uma válvula, que é uma conexão. Observe, então, que eu tenho distribuída no conduto até chegar na válvula, ó. Até chegar na válvula, eu tenho distribuída. Quando chegou na válvula, tem uma perda de pressão brusca, que é devido à válvula, tá? Então, essa daqui é a perda de pressão localizada, e essa daqui, ao longo do conduto aqui, é a perda de pressão distribuída, devido só ao conduto. Então, está aqui o mesmo caso, né? Um reservatório, escoamento permanente, né? Aqui o piezômetro, né? E vou colocar aqui tem uma singularidade, né? Tem uma expansão e aqui uma contração, né? Do conduto, tá? Então eu tenho duas perdas de carga aqui na entrada, na expansão e na saída, que é uma contração, tá? A perda de pressão total, né, vai ser, então, a soma das perdas distribuídas ao longo do conduto, desse trecho, mais esse trecho aqui, mais a perda localizada nessa expansão e nessa contração. Isso vai me dar a perda total. Talvez aqui, num contexto que possa ficar mais claro para vocês, né, eu tenho um conduto com uma vazão constante, ou seja, a vazão que entra é a mesma que sai, tá? E tem um trecho, um comprimento antes
da válvula, né, que é uma conexão, e tem um comprimento de tubo depois da válvula. Então, a linha piezométrica, ou seja, é a pressão aqui, né, e a, a, a perda de pressão total é essa daqui, ó. Tá? Mas como é que desenvolve a pressão? Aqui eu tenho uma pressão alta e ela vai perdendo pressão devido, então, à perda distribuída no conduto. Quando ela chega aqui no, na válvula, tá? Ela sofre, então, uma perda de pressão grande, significativa. Tá? E depois ela volta, então, para a perda distribuída. Tá? É assim que funciona. Então, a perda total é igual à soma da perda distribuída nesse trecho, mais a perda distribuída nesse trecho, mais a perda localizada nesse trecho. Tá? Estou mostrando aqui, isso quer dizer, então, que se a perda na conexão ela é mais intensa do que no conduto, né, a gente deve evitar colocar conexões que a gente não vai precisar, né? Tem que evitar. E se estiver trabalhando com PVC, o PVC ele não pode ficar exposto às intempéries, chuva, sol, que ele trinca, né? Ele quebra. Então, quando eu tiver, por exemplo, para passar do cavalete de uma casa até a caixa d'água, se for em PVC, essa tubulação tem que estar enterrada ou tem que estar embutida na parede. Olha só o que fizeram aqui nessa escada aqui, ó. Bom, não podia ser PVC, então eles colocaram aço galvanizado aqui. Só que colocaram muitas conexões aqui, né? Então, olha aqui, eu tenho um cotovelo, perda distribuída, aqui eu tenho um outro cotovelo, um outro cotovelo, um outro cotovelo. Então, da pressão inicial aqui até ela chegar lá em cima, ela perdeu muita pressão. Isso tem que ser evitado. Se eu tivesse colocado uma tubulação, mesmo que fosse de aço galvanizado, como essa aqui, mas ela embutida na parede, eu faria isso aqui direto. Não precisaria colocar essas conexões aí, né? A mesma coisa aqui, ó. Aqui é em PVC, mas não tem sentido isso, né? Por exemplo, colocar isso aqui desse jeito aqui não tem sentido. Eu posso pegar a, provavelmente isso aqui é uma de pia, né? Pia. Então, isso aqui eu posso interligar então esse T aqui, ó, direto com essa esse tubo aqui. Eu não preciso fazer tudo isso. A mesma coisa aqui. Eu só aumento a perda de pressão, vou aumentando as perdas de pressão. E aqui é a mesma coisa. Para que eu preciso fazer essa curva reversa aqui para chegar nesse ponto? Eu posso interligar direto, ponho um cotovelo de 45 graus e consigo fazer essa conexão direta com um simples tubo aqui. Olha que absurdo isso daqui. Provavelmente não foi um engenheiro que fez um negócio desse aqui, né? Imagina a quantidade de perda de pressão que esse circuito aí. Primeiro que não dá para saber o que é o que, só quem fez essa loucura aí sabe, né? Ei, professor, Oi. eu acho que não é nem quem fez, é quem aceitou ser um negócio desse daí, que é mais louco ainda, né, professor? Pois é, cara, pois Não é. é quem fez tá, pagaram ele para fazer. Mas o cara que aceitou um negócio desse aí, ele deve ser louco. E que é verdade, você tem Aí ele razão. tava fumando apagado, viu, professor? Oi? Esse cara que aceitou esse negócio aí tava fumando apagado. Tá louco, meu, tá louco. Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado, tem que reduzir ao máximo as conexões, né? Reduzir ao máximo. E por que é importante, então,
de saber a perda de pressão. Para que isso daí? Bom, os equipamentos, por exemplo, sanitários, alguns equipamentos industriais, né? E a própria tubulação, né? Elas foram dimensionadas para alguma faixa de pressão, né? Por exemplo, se você usar um fluido escoando por um PVC e a pressão do fluido que está escoando for maior do que a pressão que o PVC resiste, vai estourar. Estoura o PVC. E, por exemplo, você vai instalar um chuveiro na sua casa. Quando você compra um equipamento qualquer sanitário, vem lá especificado qual é a pressão estática, qual é a pressão de serviço, qual é a pressão dinâmica, para esse chuveiro funcionar bem, né? Digamos que fosse um chuveiro elétrico, desses que as casas antigas tinham, né? Não era ducho, e era elétrico. Se pegar o manual do chuveiro desse, está dizendo lá que a carga mínima para esse chuveiro funcionar direito é de 1,5 m de coluna de água, né? Essa água vem de uma caixa, do reservatório, né? Se você ficar enchendo... Bom, a altura da lâmina d'água da caixa é 80 centímetros, vai 1 m, né? E o ponto de saída do chuveiro está a 2,10 m, 2,20 m no piso, né? Isso significa, então, que você vai ter mais ou menos entre o nível do reservatório, 1,10 m, mais aproximadamente 1,50 m entre a saída do chuveiro e o reservatório, né? 1,50 m. Mas se você, desse circuito que vai pegar a água da caixa, né, e vai levar até o chuveiro, tem um montão de perdas de carga localizadas e distribuídas, né? E você tem que calcular para ver se você precisa de 1,5 m no chuveiro e você tem 1,5 m de desnível, significa que a água vai chegar sem pressão nesse chuveiro, né? Vai chegar sem pressão. A solução é você altear, então, a caixa d'água, de modo que você tenha 1,5 m de pressão mínima no chuveiro e máxima de 40 metros de coluna d'água. Isso não é problema, né? Mas todos os equipamentos eles trabalham com uma faixa de pressão. Eles são dimensionados por uma faixa de pressão. Você que tem que, no seu circuito, tem que calcular, saber calcular as perdas, né, para poder tirar da perda inicial, né, para poder tirar da perda de pressão, da pressão inicial, para saber qual é a pressão que você tem, aonde você precisa, né? Precisa. Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Se, por exemplo, a água potável que está na frente da sua casa, do seu apartamento, se ela tem que ter uma pressão, que eles chamam de pressão de serviço, mínima de 10 metros de coluna d'água. Por quê? Porque você vai levar essa 10 metros de coluna d'água, vai passar por um cavalete, vai passar por uma válvula, vai passar por uma torneira, vai passar por um montão de outros equipamentos. E se a sua caixa d'água estiver lá no final do terreno, pode ser que esses 10 metros aí não seja suficiente nem para a água chegar na caixa, que dirá distribuir da caixa, tá? É por isso que, sempre que possível, tem que colocar a caixa d'água não na frente da casa, mas em cima do banheiro, né? Na laje em cima do banheiro, ou estuque em cima do banheiro, para poder conviver, então, com as perdas de pressão, e para ter, então, a pressão mínima no chuveiro. Falei chuveiro, mas podia ser banheira de hidromassagem, torneira, qualquer utensílio tem pressão máxima e pressão mínima. Por exemplo,
Estou me estendendo demais isso, hein? Eu moro num, num condomínio que o prédio que eu estou tem 28 andares e 2 subsolos. Subsolo não é mais permitido no município de São Paulo, né? Onde você tem que fazer garagem no andar, nos novos empreendimentos aí. Mas o meu ainda tem subsolo, 2 subsolos para garagem. E eu moro no 4º andar. E eu fui um dos primeiros a mudar e não tinha um negócio chamado válvula redutora de pressão, ou não estava nivelado, alguma coisa assim. Bom, então, se você considerar ah, cada pavimento, que tem 3 metros de altura aproximadamente, né? Vamos considerar aí, 20 andares, você tem 60 metros de coluna d'água, por exemplo, no 4º andar, tá? Que é onde eu moro, resido ainda. Bom, 60 metros de coluna d'água extrapolou o máximo que uma torneira resiste. Não é que a torneira vai estourar. Quando você abre a torneira, por exemplo, com 60 metros de coluna d'água, o jato sai com tanta pressão que vai ferir a sua pele, né? Pode cortar, exagerando, né? Pode cortar a pia da sua casa, né? A pressão muito alta. E, por exemplo, eu como mudei logo no início, os filtros, né? Filtro de água, estourava todos estouravam, não aguentavam a pressão de 60 metros de coluna d'água, né? Até que eu reclamei e veio uma empresa lá regular os redutores de pressão, que precisa fazer isso, para que as pressões nos andares, nos pavimentos, estejam dentro daquilo que os equipamentos precisam. Já falei demais, hein? Bom, já falei sobre isso, então, que a perda total é a distribuída, mas a localizada. Agora, vamos ver como como se comporta, então, a perda de pressão. Olha, quanto maior o comprimento dos tubos, maior o atrito e choque do escoamento, maior a perda de carga e menor a pressão. Quanto maior o número de conexões, obviamente, eu tenho mais perda de carga e menor pressão. Quanto mais rugoso for o tubo internamente, né? Por exemplo, a rugosidade interna de um PVC é diferente da rugosidade interna de um tubo de concreto, né? Então, quanto mais rugoso for, maior é a perda de carga, menor é a pressão. Quanto menor for o diâmetro, também, maior a perda de carga, menor a pressão. E complementando, então, a perda de pressão, né? A diferença de pressão do início e do fim, vamos chamar de delta P1 menos P2, ela é igual à soma das perdas distribuídas devido à conexão, mais a soma das perdas localizadas, tá? Distribuída, mas localizada. Tem uma fórmula que permite calcular as perdas de pressão diretamente, tá? Que é essa daqui, é 128 vezes a viscosidade dinâmica, o comprimento do tubo, a vazão, dividido por π, diâmetro a quarta, tá? Mas ela não é precisa, tá? Essa perda de pressão entre 2 pontos, né, ela é dada pela fórmula de Bernoulli, né? Fórmula de Bernoulli que a gente já estudou em fenômeno de transporte, né? Que é Z1 mais P1 sobre gama. Então, aqui é energia potencial, aqui energia interna, aqui energia cinética. Essas são as energias que eu tenho, tá? Ou pode ser pressão
Pressão potencial, pressão interna e pressão devido à velocidade. E isso acontece na primeira seção, no início do escoamento, onde eu estou medindo a pressão no escoamento de um conduto, e acontece no final. E é a mesma coisa, Z2, P2 sobre gama, V2 ao quadrado. A diferença de todo esse termo aqui e esse termo aqui é exatamente a perda de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, a perda de pressão eu posso calcular, então, desse jeito, e posso usar essa fórmula também aqui. Tá? E a fórmula da perda distribuída a gente já viu. Fórmula universal de Darcy, diagrama de Moody-House, número de Reynolds, tá? E a gente viu que a localizada tem dois métodos. Um deles é o de forma, né? Que é também conhecido como método dos casos. Tá? E a perda distribuída continua, num escoamento, continua sendo igual, né? A fórmula universal. E a localizada é a soma dos casos, ou seja, dos casos, que é um valor tabelado para cada tipo de conexão, singularidade, vezes V ao quadrado sobre 2G. Então, a perda de pressão num circuito qualquer é a soma, então, da perda distribuída mais a perda localizada. Tá? Colocando isso daqui de uma forma só, de um jeito só, então, a perda de pressão entre dois pontos é igual à distribuída, que é FLV ao quadrado sobre D 2G, mais a soma dos K, que é da localizada, V ao quadrado sobre 2G. Eu posso até colocar em evidência V ao quadrado sobre 2G, mas nesse momento aqui não interessa. Tá? E isso aqui a gente já viu também. Tá? Bom, o fator de atrito, a gente já viu como é que calcula, né? Bom, é o número de Reynolds, que é a velocidade, diâmetro, massa específica, viscosidade dinâmica. Se eu usar a viscosidade cinemática, é só velocidade, diâmetro, viscosidade cinemática e a rugosidade relativa. No diagrama de Moody-House, eu descubro qual é o fator de atrito e consigo calcular, então, a perda distribuída, que... Então, mais uma vez, o fator de atrito para calcular a perda distribuída, eu tenho que calcular o adimensional, a rugosidade relativa e o número de Reynolds. Com esse par aqui, onde um intercepta o outro, eu pego o fator de atrito aqui. Lembrando sempre que eu preciso acompanhar a curva, né? Para interceptar o número de Reynolds. Perceba aqui que nessa faixa aqui não é uma horizontal. Por exemplo, 0,01 é uma curva, então eu tenho que acompanhar a curva. E se eu tiver 0,0015, você interpola, está aqui no meio, ó, segue a curva. Tá? E isso aqui a gente já viu também. Bom, eu falei, então, que do método dos casos, ou de forma, né? Eu vou somar singularidades, né? Cada singularidade. Isso é tabelado. É uma tabela como essa aqui, ó. Então, aqui tem os valores. Ampliação gradual, 0,3. Cotovelo de 45, 0,4. Cotovelo de 90, 0,9. Curva de 45 de raio longo, 0,2. Curva de 45, raio curto, 0,4. Né? Então, eu tenho todas as singularidades aqui. E eu vou somar os valores de cada singularidade. Né? E nessa fórmula aqui, eu calculo, então, a perda localizada. Simples assim. Né? Então, soma aqui os valores dos casos que estão tabelados e multiplica por V ao quadrado sobre 2G.
Então, isso aqui é a localizada e isso aqui é a distribuída. Então, esse é um método. No livro didático de vocês, além de estar... Isso aqui essa tabela de K aqui é do meu livro, eu que coloquei aqui. Ela é bem completinha, né? Então, por exemplo, uma válvula de gaveta, ela pode estar totalmente aberta, mas ela pode estar 1/4 fechada, 3/4 fechada, né? 2/4 fechada. E o valor, então, do K muda muito, né? Por exemplo, a válvula de gaveta aberta é 0,2. A válvula de gaveta 3/4 fechada é 17. Então, influencia bastante, né? Só que no livro didático de vocês, eles colocaram isso daqui numa forma de mais, mais sofisticada, vamos chamar assim, tá? Então, por exemplo, ele está falando aqui numa entrada, né? Entrada. Inclusive está errado aqui, tipo entrada. Entrada. Vamos ver aqui que eu coloquei aqui. A, B, C, D. Tá. Entrada com borda, 1. Entrada normal, 0,6. Entrada convergente, 0,1. Eles, em vez de colocar em tabela, eles colocaram na forma de uma equação. Por exemplo, quando é arredondado, como é esse caso aqui, tenho que usar, então, a relação raio-diâmetro para achar o K. Tá? Fizeram isso também para ampliação, né? E contração, tá? Contração, tá? E em função desse ângulo aqui, ó, desse ângulo aqui, e da relação entre o diâmetro, na realidade, área de entrada e área de saída, os valores de K estão aqui, ó. Na minha tabela está mais fácil, mas isso está no livro didático de vocês. Isso aqui é para contração e expansão brusca, né? Então, aqui eu tenho uma contração brusca e aqui uma expansão brusca. Tá? E, no caso da contração, a razão de áreas é a área 2 dividido pela área 1. No caso da expansão, a razão de áreas é a área 1 dividido pela área 2. Tá? E eu tendo esse valor da razão de área, né, eu vou nesse gráfico aqui, por exemplo, se for contração, é esse valor aqui, o valor de forma de contração, essa curva aqui. Por exemplo, digamos que seja 0,2. Vou com o razão de área aqui, onde bateu na curva, pego o valor do coeficiente de forma, o K de forma, na verdade. Tá? Se for expansão, digamos que a expansão deu, a razão de áreas deu 0,6. Tá? Venho aqui, vou na expansão aqui. Onde cruzou, eu pego aqui o valor, 0,2. Né? Coeficiente de expansão. Tá? Não contentes ainda no livro, eles também calculam o valor de K, tá? Em função dessa relação raio do eixo da curva e diâmetro, né? E também, né, se a curva é de 45, de 90 ou de 180, que é a reversa. Tá? Então, digamos que isso deu a relação, a taxa de raio e diâmetro, deu 10. Tá? E é uma curva de 45. Vem aqui, curva de 45, o K é igual a 0,2. Tá? E para algumas peças, né, tem K específicos, né? Por exemplo, para esse tipo de PVC rígido aí,
eles têm valores de K diferenciados. Eu coloquei aqui só para a gente saber, mas será que tem mais alguém aqui? Chegou mais alguém? Chegou. Cláudio. E eu tenho para controle de vazão, né, de fluxo, eu tenho o que a gente chama de válvulas, né, para regular o escoamento. Então, a quantidade de vazão, né, quantidade de... E eu tenho, então, a válvula de esfera, válvula de gaveta, válvula globo, válvula borboleta, né? E são mais ou menos esses jeitões aqui. E o K localizado também é diferente para cada uma delas, né? Então, aqui tem um gráfico que está no livro didático de vocês também, que ele relaciona, então, o H, né, sobre o D, tá? Que é o diâmetro, então, né? Isso aqui é a altura, isso aqui é o diâmetro, então, da válvula, né? Então, se for uma válvula de gaveta, através dessa relação, digamos que essa relação deu 0,9, tá? E é uma globo, uma válvula globo. Quero saber qual é o K. 0,9, essa aqui é a curva da válvula globo, eu pego o valor aqui, deu 4, tá? E, então, passamos, então, pelo método dos Ks, né? Ou de forma, que é a mesma coisa, e o segundo método é o do comprimento equivalente. O comprimento equivalente é mais fácil de trabalhar. Eu vou ter que calcular o fator de atrito de qualquer jeito, né? E, então, eu calculo o fator de atrito e transformo as conexões em comprimento também, que a gente chama de comprimento equivalente. Então, eu uso a fórmula universal para calcular direto as perdas localizadas e distribuídas. O F vezes o L dá a distribuída. O F vezes o L equivalente me dá a localizada. O resto aqui é tudo constante, né? Tudo constante. Mas como é que eu faço essa transformação, então, de uma conexão para um comprimento, transformo isso num comprimento? Isso é tabelado, né? Então, por exemplo, uma curva de 90 com a relação raio-diâmetro de 1,5, tá? Vamos pegar um diâmetro aí de 100 milímetros. O K é 1,3. O K não, desculpe. O comprimento equivalente é 1,3. Mas eu tenho também uma válvula de gaveta aberta, 0,7. Tá? Então, 1,3 mais 0,7, nesse, isso aqui seria, então, 2, tá? E isso aqui é o comprimento efetivo do conduto, da tubulação, tá? Esses são os dois métodos que a gente utiliza para calcular. Ou K, e aí tem uma tabela específica para você determinar quais são os valores de K para cada conexão, ou o comprimento equivalente, que é, então, a singularidade em função do diâmetro, transformando, então, essa singularidade com esse diâmetro em um trecho de tubo, né? Um trecho de tubo, que vai dar o mesmo valor de perda de pressão. Tá? Isso aqui é uma tabelinha também de comprimento equivalente, tá? Só que variando, então, o diâmetro do tubo, tá? O diâmetro do tubo para cada tipo de válvula, tá? Se você observar aqui eu só tenho válvula de gaveta, globo e ângulo,
Aqui eu já tenho válvula de gaveta, globo, globo com sede em bicel aberta, válvula angular, válvula de retenção basculante, válvula de retenção de levantamento. Então, tem vários tipos de válvula que não estão elencadas aqui, mas se você colocar na internet lá comprimento equivalente, né, vai aparecer um montão de tabelas aí, né? Um montão de tabelas que transformam, então, a singularidade em comprimento equivalente, em comprimento, né? Eu coloquei aqui um exemplo só para a gente fazer, para ver se a gente consegue fixar isso daí, tá? Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Então, um conduto circular escoa, não é ecoa, escoa, está errado aí. Ecoa de eco. Álcool etílico, cuja massa específica é 838 quilos por metro cúbico. E tem as seguintes características: vazão, 200 litros por segundo, diâmetro do conduto, 40 centímetros, comprimento desse conduto, 130 metros, material desse conduto, ferro fundido com rugosidade de esse valor aqui em metros. Tá? Viscosidade dinâmica igual a 0,248 vezes 10 a menos 3, aqui é a viscosidade dinâmica. No circuito hidráulico há 2 cotovelos de 90, eu já coloquei aqui, o K dele é 0,9, são 2, né? Então vai dar 1,8, e uma válvula de gaveta, K igual a 0,2. Como você calcularia a perda de carga ou pressão total desse trecho? Vamos colocar aqui, como eu sempre faço, ler o exercício e colocar as variáveis aqui para você poder identificar fácil o que você tem que utilizar. Então, massa específica 838, tá aqui. Vazão 200 litros por segundo, dividindo por 1.000, para ter isso aqui em metros cúbicos, dá 0,2. O diâmetro de 40 centímetros, dividido por 100 para passar para metro. O comprimento desse conduto, 130, não precisa fazer nada. O G, 10 metros por segundo ao quadrado. A rugosidade, então, interna do ferro fundido, 0,0002591 metros. O coeficiente de viscosidade dinâmica absoluta, eu já transformei isso daqui. Não transformei ainda não. Tá 0,248 vezes 10 a menos 3. Tá? E a soma dos Ks é 2 vezes 0,9 mais 0,2, que dá 2. Tá? E ele quer saber qual é a perda de pressão total. A perda de pressão total é a soma, então, da perda distribuída mais a localizada. Vamos começar com a distribuída. Para eu calcular a distribuída, eu tenho que entrar naquele diagrama de Moody-House. Então, eu tenho o diâmetro, eu consigo calcular a área. Aqui, ó. Eu tenho, então, a vazão, 0,2. A velocidade é igual a vazão dividido pela área. E a vazão é 0,2 e a área que eu calculei aqui, 0,12566. Isso vai dar uma velocidade de 1,59 metros por segundo. Bom, então a velocidade eu já tenho, eu consigo calcular o número de Reynolds. O número de Reynolds, quando eu utilizo, então, a viscosidade dinâmica, tá? Ele é desse jeito aqui, não é VD sobre viscosidade cinemática, dividido. Ele é a massa específica vezes o diâmetro vezes a velocidade dividido pela viscosidade. Agora que eu calculei a velocidade, eu tenho tudo aqui, ó. Massa específica, 838, diâmetro 0,4, velocidade 1,59, e a viscosidade aqui, eu já passei para esse número. Aqui não é
10 a menos 3, a vírgula não está aqui, então são 3 casas para cá, para a esquerda. 1, 2, 3 e vírgula. Tá? Se fizer desse jeito aqui, não vai dar certo. Faz assim, confere para mim para ver se dá isso mesmo. 2,1 vezes 10 à sexta. O número de Reus. Deu aí? Professor, o meu deu 2,1, mas não. É isso mesmo? Não, deve ter dado um número bem grande, assim, ó. Deu. Quer que eu soletre o número que deu? Não, não precisa. Eu vou fazer aqui e vou te mostrar. 838, enter. 0,4 vezes 1,59 vezes 0,000248 divide. Tá? Deu 2 mega, né? 2 mega, deu 2. 1,149. Não deu vírgula, não. Você está com a calculadora. Eu sempre falo, né? Essas calculadoras aí enganam muito, né? Onde está a vírgula é separador de milhar no sistema americano, que é a sua calculadora, tá? Então, onde está a vírgula devia ser ponto, tá? Então, seria 2.149.000. É isso mesmo, professor, é ponto. Eu falei vírgula, mas é ponto que tá, viu? É ponto? Isso. Tá bom, então a vírgula está depois do 0,64, tá certo? Certo, professor. Então tá. Vamos contar as casas aqui que tem depois do 2. 6 casas, não é isso? Então seria 2,1 vezes 10 à sexta, que é o número de Reynolds aqui, ó. Tá? Tá bom? E a rugosidade relativa? É a Professor, rugosidade... Oi? boa noite, é a Cláudia que está falando. Oi? Acabei de entrar na aula, mas esse 10 à sexta, você contou 2 vírgula e a numeração que tem depois do 1, e aí eleva a 6, 10 à sexta? Eu não entendi. Porque O 10 à número não sexta. deu. Você está com o número aí na sua Sim. calculadora? 2,1490,64. Então, quantas casas tem depois do 2? 6. 6, né? Então, eu posso colocar 2,1 vezes 10 à sexta. Que é a mesma coisa, então. A mesma Mas coisa. se eu respondo 2,1, 4906 é a mesma coisa? Não. A resposta tem que estar equivalendo a 10 Você vai fazer a quantidade... conta. Isso aqui, ó, daria 2,1 mega, né? Lembra do megabytes? É 10 à sexta. Tá? Se você quiser colocar 2.149.064,5, é a mesma coisa. Ah, tá. Tá bom? Tá bom, é só a forma de representar, então, é isso? Mas é porque eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho. Tá Quer bom. ver? Por que representa assim, dessa forma? Porque no gráfico ele está assim. Ah, tá bom. Tudo bem. Obrigada. Tá. E a rugosidade relativa? Eu tenho a rugosidade relativa que foi dada e tenho o diâmetro. Isso vai dar uma rugosidade relativa, tem que usar a mesma unidade, ó. A rugosidade relativa está em metros e o diâmetro também está em metros, tá? Então, isso dá uma dimensional, que é 0,0065. Com esse par, 2,1 vezes 10 à sexta e rugosidade relativa 0,0065, eu vou no gráfico de Moody para calcular o fator de atrito. Eu já coloquei aqui 0,018, porque eu já fiz, tá? Então, vamos lá.
2,1 vezes 10 à sexta. Aqui não é 10 à sexta, ó. 10 à sexta. Aqui é 2. 2,1 é praticamente em cima do 2 aqui, tá? Né? E isso aqui é o número de Reynolds. E a rugosidade relativa? 0,00065. Então, está um pouquinho acima dessa curva aqui, ó. Tá? Então, eu vou seguir aqui, ó. A rugosidade relativa. Onde cruzar com o número de Reynolds, cruzou aqui, ó, eu pego o fator de atrito, que é 0,018. Por isso que eu coloquei já aqui 0,018. Saiu do gráfico lá. Bom, eu já consigo calcular a perda distribuída. Por quê? Perda distribuída não é F, L, V ao quadrado, D, 2G. Eu tenho tudo, ó. Agora eu já tenho o fator de atrito, 0,018. Comprimento, 130. Velocidade, 1,59 ao quadrado. Dividido pelo diâmetro, 0,4. 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 10, desculpa. Vê para mim se não dá 0,74 aí. Isso é a perda distribuída, devido ao conduto. Sim, professor, dá esse resultado. Beleza. Então, o que a gente calculou aqui? A gente calculou simplesmente a perda distribuída devido ao conduto, né? Devido ao conduto. Agora, a gente precisa calcular a localizada, uma vez que foi dito que eu tenho 2 cotovelos de 90 e uma válvula de gaveta. A gente fez a soma, então, dos casos aqui que já foi fornecido. Se não tivesse sido fornecido, eu tinha que ir nessa tabela aqui, ó. Aqui, ó. Cotovelo de 90, aqui, ó. 0,9, tá vendo aqui, ó? Cotovelo de 90, 0,9. Que é o que foi utilizado. Eu já coloquei aqui, eu já fui ver antes. Ó. 0,9, ó. 2 cotovelos de 0,9, tá aqui. Isso aqui é a soma dos casos. Então, a fórmula para calcular perda localizada, perda de pressão localizada, é a soma dos Ks, V ao quadrado sobre 2G. A soma dos Ks, eu já sei que é 2, né? A velocidade é 1,59 ao quadrado, e isso aqui é igual a 20, porque G é igual a 10. Vê se não dá 0,25, por favor. Zero 0,25. Tá bom. Agora, já que você calculou a perda distribuída, 0,74, e a perda localizada, 0,25, quanto é a perda de pressão total que ele quer saber? Aí soma tudo, né? Soma Exatamente. Soma o total de distribuída mais o total de localizada, que é o que está marcado aqui, ó. 0,74 mais 0,25, que dá, então, 0,99, sendo bastante rigoroso, né? Eu já colocaria 1 metro aqui, mas, por fins didáticos, vamos prevalecer aqui o 0,99, tá bom? Beleza aí? Professor, Oi. só voltando lá um pouquinho, eu tentei fazer aqui para dar o 0,74, o meu não está dando. Onde é que eu estou errando, então?
Ah, você esqueceu de levar ao quadrado aí, 1,59. Eu levei ao quadrado. Vamos ver aí. Vamos faz comigo aí, ó. Vai. 0,018 vezes 130 vezes 1,59 vezes 1,59 vezes, que é a mesma coisa que o quadrado. Quanto deu aí? Deu 5,9157. Espera, professor, vou conferir o meu aqui. Fazendo separadinho dá certo, professor. É porque às vezes a calculadora às vezes atrapalha a gente. Ah, então tá bom. Eu achei que era mesmo. Esqueceu de levar o quadrado. Vai Né? Que ficar se mais fácil fazer quando for tudo fazer junto, conta não desse colocar jeito. os parentes, aí não vai mesmo, aí vai dar outro resultado. Mas se colocar em cima o parênteses aonde eleva, aí você Não. aí consegue O fazer. parênteses ele tem que ser colocado, se você estiver usando o equation, ou seja, o sistema de equação da sua calculadora, tá? Do jeito que está aqui, do jeito que você colocou na sua calculadora, vai dar errado mesmo, tá? Porque você calculou assim, ó, 0,018 vezes 130 vezes 1,59 ao quadrado, dividido por 4 vezes 2 vezes 10. Está errado. Tem que Foi assim que colocar eu um fiz também. parênteses aqui, ó. Ah, Porque o 2 não está multiplicando 0,4, né? Mas ele não está multiplicando esse resultado aqui. Tá? Então, Não, tem que colocar. professor, na verdade, é só colocar o parênteses aonde tem o 1,59 elevado a 2. Porque Não, ali ele vai fazer isso primeiro e depois ele multiplica o resto. não, mas está errado, não é multiplicado. Não, a parte de cima, professor, na parte de cima. Ah, sim, A sim. primeira parte, você vai fazer 0,018 vezes 130 vezes, aí coloca o parênteses, 1,59, ele fecha o parênteses e eleva a 2. Aí ele vai dar um resultado, e esse resultado você vai dividir por 0,4 vezes 2 vezes 10. Não, O meu, eu fiz assim, deu 0,74. o não, meu deu 0,79, 73, não. 94, Bom, 69, é isso mesmo? se você fez esse resultado aqui, 5,915, vamos fazer o que você falou. Eu vou dividir por Eu fiz do ponto jeito que ela 4, falou tá aí. certo? No Vou parente deu. multiplicar por 2 e vou multiplicar por 10. Não é isso que você falou que tem que fazer? Isso dá 295. Não, professor, eu fiz assim, ó, 0,018 vezes 130 vezes, abre parênteses, 1,59 elevei a 2. Tá, Esse resultado vai dar 5,915. é isso mesmo, é isso mesmo. Aí, Tá. esse resultado aí, eu peguei esse resultado, dividir por. Aí eu dividi, abri o parênteses e coloquei 0,4 vezes. Cadê? Vezes 2 vezes 10. 2 vezes 10. Fechou o Fechei parênteses. parênteses. Tá, Aí então. ele Aí deu. sim, dá certo. É isso que eu estou Foi falando. exatamente. Para você fazer o que está aqui embaixo, você tem que colocar o parênteses, senão ele vai fazer errado. Tá? Tem que resolver primeiro aqui embaixo. Tá? Você fez certo, tá certo. Provavelmente aí quem errou fez essa conta aqui, depois dividiu por 0,4, depois multiplicou por 2 e depois multiplicou por 10, sem os Esqueceu os parênteses. parênteses. Se esquecer os parênteses, aí não vai mesmo, não. Não dá certo, Não não. dá, não dá, não dá. Tem que tomar esse cuidado aí, tá? Eu vou falando para vocês todos os pontos que vocês costumam errar, tá? Isso é uma coisa que acontece bastante. Bom, depois dessa aula importante, super importante, e vão ver isso aí num montão de disciplinas aí que eu for fazer civil,
Quem for de mecânica também vai ver isso aí numa série de disciplinas, né? E de computação eu não saberia dizer em quais disciplinas ela vai ver, mas serve para a vida prática do engenheiro de computação, né? Muito bem, então vamos resolver as 3 questões aqui do livro didático. Tá? Vamos começar com a primeira. Então, diz assim: a perda de carga localizada ocorre em locais ou singularidades em que o escoamento sofre perturbações bruscas. Né? Perfeito. Essa perda de carga é devido aos efeitos de atrito e do gradiente adverso de pressão que ocorre quando o fluido atravessa singularidades inseridas no sistema. Na realidade, o que ele está dizendo aí é que o escoamento, quando passa, então, numa singularidade, ele muda totalmente do escoamento quando está no conduto, né? E as perdas de carga nas singularidades, nas conexões, são mais intensas do que as perdas de carga no conduto. É óbvio que depende do comprimento do conduto também, né? Dizer, eu tenho 1 quilômetro de conduto e tenho uma válvula de gaveta lá, né? Provavelmente a perda distribuída desse 1 quilômetro de conduto seja maior que a perda localizada de uma válvula, mas, de maneira geral, ele está perguntando qual a perda de carga localizada em uma entrada de borda viva K igual a 0,5, cuja velocidade V do escoamento é de 4 metros por segundo. Bom, ele quer saber, então, a perda localizada, o HL. O HL é igual à soma dos K, eu só tenho um aqui, V ao quadrado sobre 2G. Ele deu tudo aqui, ó. O K, 0,5, a velocidade, 4 metros por segundo, e o G, 9,81. Quanto dá isso daqui? Não esquece de colocar o parênteses embaixo, hein? Dá 0,4, professor? 0,4, 0,41, vai, mas 0,4. Perfeito, que seria a alternativa D. Todo mundo chegou aí nesse resultado? É uma continha bem simples, né? Tudo bem aí, pessoal? Sim, sim. Beleza, então alternativa D. Aqui está a resposta e o cálculo da alternativa D. Aqui é o seguinte, é para calcular também a perda de carga pelo coeficiente de forma, ou K, né? Então, tem-se que os coeficientes de forma é encontrado a partir dos quadros, gráficos, etc., geralmente construídos a partir de dados experimentais levantados para cada tipo de singularidade. Qual a perda de carga localizada em uma contração brusca de razão 0,25, cuja velocidade de escoamento é 0,5 metros por segundo? Bom, vamos colocar aqui o que ele colocou aqui. Falou que a razão é 0,5, ou seja, contração brusca, esse caso aqui. Então, a relação RA é 0,25, isso aqui, ó, é 0,25. E para 0,25, que está aqui, ó, isso aqui é contração, ó, isso aqui é coeficiente de forma, K, 0,25, esse K vai dar igual a 0,4. Tá?
Então, se eu tenho esse K e tenho todo o resto, é só substituir aqui. K é igual a 0,4, que saiu daqui, ó. E a velocidade é 5 metros por segundo, 5 ao quadrado. Isso aqui é 2G. 2 vezes 9,81. Eu tenho costume, às vezes, colocar o parênteses aqui para identificar que precisa fazer isso, senão não dá certo. Deu 0,5? 0,5, professor. Beleza, beleza. Seria, então, a alternativa D. Positivo. Alternativa E. Desculpe. Só para ver se vocês estão acordados. Tá desculpado. Tá bom. Todo mundo conseguiu aí? É simples, né? E alternativa E. Está explicado aqui. Professor, só uma pergunta. Tem hora que você usa a gravidade com 10 e tem hora que é 9,81. Quando a gente for fazer um exercício, você vai colocar qual? Sempre coloco. Tá, sim. beleza. Ou a gente usa 10 para facilitar, né? Às vezes, para fazer uma conta, fica mais fácil você fazer com 10, né? Sim. Mas o valor correto da aceleração na gravidade aqui é 9,81. Certo. E a última aqui. O coeficiente de forma para válvulas parcialmente abertas é calculado a partir de gráficos conforme ilustrado na figura, em que H dividido por D é a fração de abertura da válvula. Então, H sobre D é a fração de abertura da válvula. Então, isso aqui está totalmente aberta, tá? O 1 está totalmente aberto. Muito bem. O que mais que ele fala assim? Qual é a perda de carga localizada de uma válvula gaveta 30% aberta, que é o H sobre D, cuja velocidade de escoamento é 5 metros por segundo? Então, eu tenho a velocidade, tenho o 2G, falta saber só qual é o K para calcular a perda localizada. Ele falou, então, que é 0,30, a relação de abertura, tá certo? 30%, 0,3. E a válvula é válvula gaveta, que é a cor preta aqui, ó. Válvula gaveta, que é a cor preta. Então, 0,3, 30%. Aqui nessa cor de gaveta, deu o K de 14. Tá? Então, usando o K de 14, a velocidade de 5 elevado ao quadrado, e o 2G aqui, quanto dá isso aqui? O meu deu 1,68, professor. Metros, né? Isso, letra Isso, A. dá metros. Perfeito, está certinho. Está certinho. Bom, está certinho nas minhas contas. Vamos ver se a conta dela. Quando está assim, professor, quando está assim, colocar entre parênteses é mais fácil resolver. Aquela hora eu estava na dúvida porque eu não estava conseguindo resolver por causa que eu não estava colocando entre parênteses. É isso que eu estou falando. Sempre quando tiver produto aqui embaixo da razão aqui, põe o parênteses que tá beleza. Não importa quantas parcelas tem aí. E, se fosse, em vez de produto, fosse soma, você tem que refazer primeiro embaixo, não tem? Muito bem. E para a Maiara, que está chegando hoje. Maiara! Oi, tá aqui. Muito bem. Então, no primeiro bimestre, a gente teve os alunos tiveram nota de tarefa, tá? E essa tarefa eu que passo, tá? E já está aqui, então, a tarefa número 2, que é para fazer. Eu vou explicar, mas vocês podem fotografar, por favor? Eu vou colocar também no grupo, tá? Mas vamos ler aqui. A tarefa 2, ela é individual, como foi a tarefa 1, né? É manuscrita,
para evitar que um faça no Word e depois passe para todo mundo, né? A ideia é que escreva mesmo para poder entender o exercício. Tem que copiar o enunciado, as variáveis, como está aqui, ó, as variáveis que estão no exercício, colocar as equações que você vai utilizar, o esquema do desenho que está aqui, e os cálculos, né? Depois fotografar todas as páginas e enviar pelo AVA, né? Pelo e-mail corporativo para mim, tá? Vocês têm que fazer isso aqui até dia 29/10, ou seja, hoje é dia 15, vocês têm tem mais de 2 semanas para fazer isso, tá? Tem 2 fins de semana para fazer isso, tá? No dia 29/10, à meia-noite, termina o prazo para entregar o exercício, tá? Desse jeito aqui, pelo AVA. Então, vamos ver, vou explicar para vocês o que tem que ser feito aqui. Calcular o fluxo em volume, ou seja, ele quer saber a vazão Q de fluido escoando num conduto de ferro fundido com eixo horizontal. Então, é assim, ó, o eixo aqui é horizontal. Tá? Esse é um conduto como esse aqui, de ferro fundido. São dados o diâmetro D, 10 centímetros, a viscosidade cinemática, 0,7 vezes 10 a menos 6, o peso específico, 10 kN por metro cúbico, a rugosidade interna, o epsilon aqui, 0,003 metros, sabendo que as pressões de serviço na entrada e na saída, na entrada P1 e na saída P2, são, respectivamente, 150 kPa. Então, a leitura que está lendo aqui, ó, é 150 kPa, e aqui está se lendo 145 Pascal. E essa distância aqui, ó, é de 10 metros. E é para admitir que o escoamento é turbulento ou rugoso. Bom, dificilmente, se tratando de água, é muito difícil a gente ter o escoamento laminar para água. É sempre turbulento. É só saber se ele é liso, de transição ou rugoso. Aqui ele já deu a fórmula para calcular o fator de atrito por rugoso, que está aqui, ó. Isso a gente comentou aqui, ó. Aqui, ó. Turbulento rugoso. Está aqui a fórmula, tá? A mesma que eu coloquei lá. Bom, coloquei as variáveis aqui, massa... Opa, não é esse aqui, não. Fotografe isso daqui, apesar de eu colocar no grupo, mas... Então, vamos às variáveis que foram fornecidas. Diâmetro, 10 centímetros. Passar para o sistema internacional, 0,1 metros. Viscosidade cinemática, 0,7 vezes 10 a menos 6. Eu prefiro que, em vez de vocês colocarem 10 a menos 6, faz desse jeito. Ó. São 6 casas anterior à vírgula. Então, ó, a vírgula não está aqui, ó. 3, 6, aí passa a vírgula para cá. Se for colocar 0,7 vezes 10 a menos 6, não vai dar certo. Faz assim, do jeito que eu estou falando. Tá? O que mais? Foi dado peso específico, 10 kN por metro cúbico. Isso, e transformando, então, tirando esse K aqui, vai dar 10.000 newton por metro cúbico. A rugosidade desse material aí, do ferro fundido, é 0,03 metros. A pressão P1 é 150 kPa, que na realidade é 150.000 Pascal. Tirando o K aqui, né, que é 1.000. E a P2, 145 kPa, que é 145.000 Pascal. O comprimento é 10 metros, o G igual a 10, tá? Então, nesse caso, como eu já tenho as pressões, tá? Eu
E eu quero saber, não é a perda de pressão, a perda de pressão eu já tenho. Né? P1 menos P2, dá 5.000 Pascal. Eu quero saber qual é a vazão, isso que ele quer saber, a vazão. A vazão. Bom, nesse caso aí eu vou ter que aplicar a fórmula de Bernoulli. Né? Lembra que a gente falou? Z1 mais P1 sobre gama, mais V1 ao quadrado sobre 2G, igual Z2, P2 sobre gama, V2 ao quadrado sobre 2G, mais a perda, aqui a perda, aqui é perda devido ao comprimento L. Na realidade, é perda distribuída. Aqui devia ser delta D. Muito bem. Como vocês dizem, vou isolar aqui a perda distribuída e vou fazer Z1 menos Z2, o Z vai para cá, certo? Z1 menos Z2, P1 menos P2 sobre gama, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado sobre 2G. Olha, cuidado aqui, ó. Quando você eleva ao quadrado aqui, isso aqui não vai ficar positivo, continua negativo, viu? Porque eles saíram de lados da equação diferente. Não é o negativo que você está levando ao quadrado. Mas vamos simplificar essa fórmula aqui. Olha, o conduto é horizontal. Então, Z1 é a distância que vai de um plano horizontal de referência até o eixo. Se esse tubo é horizontal, Z1 é igual a Z2, tá certo? Se o diâmetro 1 é igual ao diâmetro 2, e, portanto, a área 1 é igual à área 2, e, portanto, também a velocidade 1 tem que ser igual à velocidade em 2, a vazão em 1 é igual à vazão em 2. Tá? Então, a gente pode simplificar. Olha, quanto dá Z1 menos Z2, se Z1 é igual a Z2? 0. Quanto dá V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado dividido por 2G? Se V1 é igual a V2, essa diferença dá 0. Tá certo? Não importa o valor, mas a diferença dá 0. Então, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, e isso aqui eu tenho. P1 é 150.000, tá? E P2 é 145.000. E o gama também tenho, que é 10.000. Então, eu calculo aqui o delta H, tá? Por essa equação aqui, simplesmente está dizendo, então, que a diferença de pressão dividido pelo peso específico é igual à perda distribuída, e está certo. Só tem perda distribuída mesmo aqui. Mas ele quer saber, até aí, calcular a perda distribuída não me interessa, quer dizer, interessa, mas eu quero calcular, saber qual é a vazão, o quê? Bom, para saber qual é a vazão, e aqui a perda localizada, eu tenho que voltar na fórmula da perda distribuída, que é F, L, V ao quadrado, D, 2G. Tá? E eu consigo aqui, então, isolar aqui, então, a velocidade ao quadrado. Como? Mas e o F? O F saiu dessa fórmula aqui, ó. O F eu tenho tudo, ó. A rugosidade eu tenho, o diâmetro eu tenho, isso aqui é uma constante, então eu calculo o F dessa fórmula aqui. E ponho o F aqui, ó. Eu isolo, vai o V ao quadrado, então vai ficar V ao quadrado igual delta L vezes D vezes 2 vezes 2G, que está aqui, dividido pelo F, que eu já calculei, multiplicado pelo L. Tem que colocar um parênteses aqui, ó. E aí eu calculo, então, a velocidade. Ora, se eu calculei a velocidade e tenho a área, a vazão que eu estou procurando é a velocidade vezes a área.
Então, aqui está todo o roteirinho do que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer para chegar, então, na vazão que eu quero calcular. Eu não sei quanto é, mas eu consigo. Beleza aí? Tá certo? Tá todas as equações aqui, tudo que eu expliquei está aqui, ó. Tá? Agora, eu não sei quem não veio na aula, como é que vai fazer. Tudo bem aí? Gravaram aí? Sim. Professor, uma dúvida. Eu tenho aula na turma de quarta, mas como eu não assisti a aula de quarta, eu assisti a aula hoje. Eu faço o exercício de quarta ou hoje? De quarta, Ok. tá? Que está no seu grupo, tá? Mas você tem que me falar para eu dar presença para você na outra turma. Quem é que está falando? Tamires. Ah, Tamires. Precisa anotar aqui para te dar presença na outra turma, senão você vai ficar com falta. Ok. Tá? Só um instantinho aqui que eu vou baixar uma lista de presença. De todos que estão aqui, obviamente, né? E vou parar a gravação. Bom,